E aí pessoal, tudo na paz? Espero que você esteja bem. Conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Antes eu quero aconselhar você a compartilhar os nossos vídeos, curtir, e se você não é inscrito no canal, faça também a sua inscrição no canal. Trimestre novo, lição nova, conteúdo novo, um currículo novo das lições bíblicas para a Escola Dominical. E antes de entrar propriamente dito nesta lição, eu quero deixar aqui um pequeno videozinho onde eu apresento uma alternativa para a revista de Escola Bíblica Dominical. Roda aí! Eu quero apresentar a você uma alternativa para a Escola Bíblica Dominical, que é a revista Ensinar, lições para a Escola Bíblica Dominical. Nós temos dois temas disponíveis no momento. Esta aqui, Personalidades de Fé do Antigo Testamento, escrita pelo pastor André de Souza, e nós temos esta aqui do livro dos Salmos. Esta aqui foi escrita por mim. Lições extraordinárias da Palavra de Deus. Algumas coisas que você precisa saber sobre a revista Ensinar. Ela não tem data pré-definida, portanto, a lição não vence. Se você tiver um evento na igreja em um domingo específico e você precisar dar uma pausa na Escola Bíblica Dominical, você pode seguir no domingo seguinte sem nenhum problema. Formatação e visual moderno, linguagem fácil e conteúdo profundo da Palavra de Deus. E, melhor ainda, um preço muito bacana, bem mais barato do que as editoras mais conhecidas no Brasil. Enviamos para qualquer lugar do país. Entre em contato conosco. Você pode também utilizar a revista Ensinar para cultos domésticos, estudos bíblicos na sua igreja, devocionais individuais mesmo, não apenas para a Escola Bíblica Dominical. São 13 lições cada revista que com certeza vão fazer com que você cresça na graça e também no conhecimento da Palavra de Deus. Revista Ensinar, lições para a Escola Bíblica Dominical. Dado o recado, continuamos. Lição de número 1. A supremacia das Sagradas Escrituras. A autoridade da Bíblia é o tema desta lição. Textuário Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. A verdade prática diz que a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Leitura bíblica em classe, Salmo 119, do versículo 1 até o versículo de número 8. Um negócio interessante que foi adicionado nesta revista, e a partir de agora vai ser assim, é o plano de aula. Ajuda o professor não ficar na sala de aula contando histórias que não tem nada a ver com o conteúdo da lição. Se bem que quem quiser ignorar, já ignorava mesmo o conteúdo e vai ignorar esse também. Mas vamos lá, que não é o nosso caso aqui. A introdução da lição diz que a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Deste modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. De vez em quando aparece alguém querendo inventar um monte de coisa por aí, mas tudo que a nossa fé, tudo que as nossas obras de fé, obras cristãs, vida prática, precisa de respaldo, precisa de orientação, nós encontramos todas estas orientações na Palavra de Deus. Ela é a maior e a única fonte de autoridade onde nós pautamos a nossa fé e também as nossas obras. Qualquer coisa que for inventado além disso pode expulsar que não é de Deus. O primeiro tópico da lição, a origem da Bíblia e a revelação divina. Pedro enfatizou em seus escritos sagrados, não tem a sua origem, aquilo que ele escrevia nele mesmo, mas no próprio Deus. Paulo também disse algo parecido com isso, dizendo que a mensagem bíblica veio do alto. Os apóstolos ensinavam que a Bíblia foi escrita por homens, porém, sob a orientação e a inspiração, a supervisão divina. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si
mesmo, começando lá com Moisés ao escrever o Pentateuco, né? E a revelação, ela foi progressiva, passo a passo. É por isso que nós conhecemos a Deus hoje através das Escrituras, como a palavra de Deus nos orienta. Em Hebreus diz que antigamente Deus falou conosco por meio dos profetas, né? Hoje fala através do Filho, o Filho de Deus. Deixou para nós muita coisa. Os discípulos, os apóstolos escreveram, estão aí ao nosso dispor para nós conhecermos tudo aquilo quanto nós precisamos conhecer a respeito dele. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana. 3 coisas como Deus se deu a conhecer ao longo do tempo. Olha, a história, criação do universo, da natureza humana. Na história, Deus revelou a sua soberania ao passo que ele controla os acontecimentos. Nada acontece fora da sua vontade. Isso mostra pra gente que Deus existe. A outra maneira como Deus se deu a revelar através do universo. Deus manifesta o seu poder através das obras criadas, né? Através da criatura, através da criação de maneira em geral. E estão aí aquilo que Deus criou para mostrar para o homem que existe um Criador. E por último, Deus revela também o seu caráter, Deus revela a sua existência através do ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Embora essa coisa tenha sido modificada com a questão do pecado, mas Deus ainda assim revela o seu caráter moral através da sua criatura chamada ser humano. Sobre revelação especial, a lição aqui coloca que, por um lado, a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus. A revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na criação da humanidade, como acabei de dizer. Reconhecemos a revelação especial tanto no verbo vivo, que é Jesus, conforme está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, quanto também nas Sagradas Escrituras. Essa é uma revelação especial. Por meio da revelação especial contida nas Sagradas Escrituras, conhecemos então a pessoa bendita de Jesus. A fonte principal para nós conhecermos a Deus é a palavra de Deus. Nós conhecemos a Deus através dos nossos relacionamentos pessoais com Ele, através das experiências nossas e também das experiências dos outros, mas a revelação extraordinária e especial, principal, é a palavra de Deus. Nenhuma experiência humana substitui aquilo que a palavra de Deus ensina para nós a respeito de Deus. É preciso ter atenção nisso. O que você precisa guardar desse tópico 1 da lição é que a Bíblia tem origem em Deus. Deus se revela na história, no universo, na humanidade e de modo especial por meio de Cristo e das Escrituras. Tópico 2 da lição: evidências da autenticidade da Bíblia. A Bíblia autentica a si mesma. Segundo os escritos de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, o texto diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Não é qualquer Escritura. Tem uma Escritura específica. Toda a Escritura, um artigo aqui definido. Dentre essas evidências, então, nós aprendemos algumas coisas interessantes a respeito da autenticidade da Bíblia. Num período aproximado de 1500 para 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas especiais, o hebraico e o grego. Escrita, então, por 40 pessoas de diferentes classes sociais, diferentes culturas, circunstâncias diferentes, lugares diferentes. Apesar de tudo isso, nós percebemos que o conteúdo da Bíblia ele é consistente, harmonioso. Isso aqui é muito interessante. Não há contradições na palavra de Deus. O que pode acontecer na Bíblia são alguns conflitos de traduções, exatamente, mas os seus escritos estão em total harmonia, com princípio, meio e fim do seu conteúdo. Segunda coisa, porque nós então cremos na autenticidade das Sagradas Escrituras, é a ação do Espírito Santo, que por meio
desses homens, né? O Espírito Santo iluminou ou inspirou esses homens para escrever as Sagradas Escrituras. E quando nós lemos a Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus e vemos Deus agir ao longo da história. E por fim, porque nós cremos, é sobre o cumprimento das profecias em relação aos eventos futuros, a exatidão como a Bíblia anuncia os tempos do fim e como as coisas vêm acontecendo assim com muita clareza e precisão. Só pode ser de fato a palavra de Deus e não meramente escritos humanos, como muitos insistem em dizer. Algumas evidências também externas comprovam a Bíblia como sendo palavra de Deus, né? Alguns achados arqueológicos, algumas comprovações científicas ao longo da história mostram a inerrância das Sagradas Escrituras, mostram que a Bíblia não contém erros, tá certo? Desse tópico 2 da lição, o que você precisa guardar é que a Bíblia Sagrada autentica a si mesma, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos, né? Muitos achados arqueológicos, históricos, muita coisa encontrada, vez ou outra é encontrada alguma coisa como comprovação, então, de que aquilo que a Bíblia diz é de fato verdade. Tópico 3 da lição, a mensagem da Bíblia. A supremacia da Bíblia, a expressão latina sola scriptura, que nós vemos lá nas 5 solas, os 5 pilares da reforma protestante, confirma que a Bíblia é a única regra infalível de autoridade final em matéria de fé e prática, né? Essa expressão foi parar nos 5 pilares da reforma protestante porque a organização religiosa da época, ela então dizia que o seu líder máximo era a autoridade, o que ele falava estava dito e pronto e acabou, e o que a igreja determinasse estava determinado e pronto e acabou. Mas a Bíblia é a única regra de fé infalível e autoridade final para nós. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação ou nosso crescimento espiritual. De vez em quando aparece alguém dizendo aí, olha, eu vim completar aquilo que Jesus não deu conta de fazer, os meus escritos aqui são complementares. Existem algumas organizações religiosas que os escritos dos seus líderes fundadores ou líderes importantes ao longo da história dessas organizações são tão importantes, são tão sagrados quanto a Bíblia, não é? Mas nada disso. A Bíblia não precisa de complemento e nem de atualização. É bom lembrar isso aqui. Todas as suas doutrinas são necessárias para a salvação, né? Tudo aquilo que nós aprendemos, nós precisamos observar, e tudo aquilo que precisamos conhecer para sermos salvos, nós então encontramos na palavra de Deus. Nenhuma tradição humana, nenhum pensamento humano, nada disso precisa ser acrescentado às Sagradas Escrituras. Nenhum costume, nenhuma tradição cultural precisa ser acrescentado àquilo que a palavra de Deus já nos ensina. A Bíblia é o poder de Deus, o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como também do martelo que despedaça a penha. Jeremias disse isso no capítulo 23, versículo 29. As qualidades do fogo e o martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Isaías 55:11, Jeremias 5:14. O poder da palavra também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição à igreja, à palavra de Deus, às coisas espirituais. Paulo disse isso, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Sobre o propósito, nela se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se então que a moral bíblica não se relativiza. Nós vivemos um tempo em que a verdade foi relativizada, ou seja, depende do ponto de vista.
O meu ponto de vista pode ser diferente do seu. Então a verdade relativa implica dizer que uma verdade para mim não necessariamente precisa ser ou terá que ser verdade para você. Só que a Bíblia não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é a verdade e não pode ser relativizada. Embora alguns carnais e descrentes acabam fazendo isso, né? Dessa forma, o compromisso com aquilo que a palavra de Deus diz é inegociável. A igreja deve seguir então com fidelidade, pregar a mensagem bíblica de salvação e libertação dos pecadores. Esta é a palavra, né? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. À medida que o sujeito vai ouvindo, mesmo que ele não queira, ele vai ouvindo mesmo sem querer e daqui a pouquinho ele vai passar a ouvir, não apenas escutar, né? O ouvir pela palavra, o ouvir também é produzido pela palavra. O que você precisa guardar desse tópico 3 é que a palavra de Deus é poderosa, é autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Cristo Jesus. As Escrituras são de origem divina, é o que nós concluímos então nesta lição. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo, da humanidade, de Cristo e também das Escrituras. Examine a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite, porque você vai encontrar nela palavras que produzem vida espiritual e vão te ajudar a continuar firme nesse caminho que você encontra descrito na própria palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática, certo? Deus em Cristo te abençoe. Não deixe de se inscrever no canal. Fique na paz.